Você sabia que uma das profecias bíblicas mais impactantes menciona diretamente a antiga Pérsia, o que hoje conhecemos como Irã, como protagonista-chave nos últimos dias? Não estamos falando de uma simples coincidência histórica, mas de palavras escritas há milhares de anos que hoje ganham vida diante dos nossos olhos. Imagine ligar o noticiário e ver como cada movimento político, cada ameaça e cada aliança do Irã se encaixam como peças de um quebra-cabeça profético traçado desde os tempos de Ezequiel e confirmado no Pirge Apocalipse. Sil, não é impressionante perceber que o que acontece no Oriente Médio não é acaso, mas cumprimento literal da Prakano Palavra de Deus. O mundo observa com medo os conflitos e as tensões internacionais, mas quem conhece a profecia bíblica sabe que nada disso é surpresa. O que parece incerteza para muitos é, na verdade, um sinal claro de que os tempos proféticos estão se cumprindo. E o mais impressionante é que o Irã não aparece nas Escrituras como um ator qualquer, mas como peça fundamental no cenário que marcará o destino das nações. Quando abrimos as Escrituras e chegamos a Ezequiel 38 e 39, encontramos uma das visões proféticas mais claras sobre os últimos dias. O profeta menciona um grupo de nações que se unirá contra Israel em um momento decisivo da história. E entre esses nomes aparece um que não podemos ignorar: Pérsia, o antigo nome do atual Irã. Não é um detalhe menor nem mera curiosidade histórica, mas uma confirmação de que o mapa espiritual já estava traçado séculos antes de um mapa político moderno existir, que torna essa profecia emocionante e, ao mesmo tempo, inquietante é que ela não fala em termos vagos. Aponta com precisão para uma região que hoje ocupa os principais destaques da imprensa internacional por seu papel no Oriente Médio, suas alianças estratégicas e suas ameaças constantes contra Israel. Como não se impressionar ao ver que as páginas da Bíblia parecem um jornal atual? Cada declaração profética nos lembra que nada do que acontece está fora do controle de Deus e que até os movimentos mais tensos dessa região já estavam previstos em sua palavra. Agora me diga com sinceridade, quando você vê as tensões no Oriente Médio aumentando, o Irã constantemente nos noticiários e Israel vivendo sob ameaça, você enxerga isso apenas como notícias políticas ou como sinais claros do cumprimento das profecias bíblicas? Essa é uma pergunta que não podemos ignorar, porque o que o mundo chama de coincidência, nós que cremos na palavra de Deus, reconhecemos como confirmação de que os últimos dias estão mais próximos do que imaginamos. Quero te convidar a participar ativamente, porque a sua fé pode inspirar outros. Se você também percebe que os acontecimentos atuais não são acaso, mas parte do plano profético anunciado há milhares de anos, escreva nos comentários: estou atento aos tempos proféticos. Não subestime o poder dessa declaração. O seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para abrir os olhos e perceber que estamos vivendo dias extraordinários. O primeiro detalhe revelador aparece na antiga menção a Persíada, o nome que a Bíblia usava para se referir ao atual Irã. No capítulo 38 de Ezequiel, é descrita uma poderosa coalizão de nações que nos últimos dias se levantará contra Israel. E entre elas, a Pérsia ocupa a posição central. O impressionante é que esse texto não fala em termos vagos, mas coloca o Irã no palco exato de um conflito profético ainda por acontecer. Percebe o que isso significa? Não se trata apenas de uma nação moderna com interesses políticos e militares, mas de um ator anunciado nas Escrituras há mais de 2 milênios. O que vemos hoje nas tensões, nos discursos de ameaça e nas alianças que o Irã constrói com outras potências não são coincidências nem meras estratégias diplomáticas.
São peças que se encaixam no que a profecia bíblica já antecipava. O fato de uma nação tão específica estar nomeada nas páginas sagradas deveria nos levar a refletir profundamente. Estamos vendo, ao vivo, o que foi escrito em tempos antigos, tomando forma nos noticiários atuais. E o que torna essa profecia bíblica ainda mais inquietante é que ela não se limita a Israel e seus vizinhos, mas lança uma advertência global. Quando o Irã, junto com outras nações, se levantar contra o povo de Deus, não será apenas um conflito regional. Será um evento que sacudirá o mundo inteiro. O Beijo dos Apocalipse, da Taritil, descreve alianças políticas e militares nos últimos dias que afetarão não apenas o Oriente Médio, mas também a estabilidade global. Pense no que significaria um confronto nessa região desencadear uma crise energética mundial, um colapso econômico ou até um choque entre potências que hoje já vivem em desconfiança. A palavra nos mostra que, em questão de horas, sistemas que parecem sólidos podem ruir. O que vemos no Irã não é detalhe isolado. É peça-chave de um cenário que a Bíblia se antecipou e que está se desenhando diante dos nossos olhos. E aqui está o ponto emocional. Não se trata de encarar essas notícias com medo, mas de entender que o Senhor já nos advertiu para estarmos preparados, para não confiarmos em governos, exércitos ou riquezas, mas em sua promessa eterna. Se você chegou até aqui, é porque no seu coração sabe que essas profecias bíblicas não são histórias antigas, mas alertas vivos para o nosso tempo. E eu quero pedir que faça algo muito simples, mas muito importante. Se você sente que esta mensagem falou ao seu espírito, clique em gostei agora mesmo. Esse pequeno gesto ajuda a palavra a alcançar milhares de pessoas que também precisam abrir os olhos para os sinais dos últimos dias. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative o sininho, porque cada novo vídeo que compartilhamos é mais uma peça desse grande quebra-cabeça profético que Deus nos deixou. Assim, você caminha junto com uma comunidade que, como você, deseja discernir os tempos e permanecer firme na fé. O clímax dessa profecia bíblica é impressionante. Quando o Irã, junto com seus aliados, se levantar contra Israel nos últimos dias, não será a força humana que decidirá o resultado, mas a intervenção direta do Deus Todo-Poderoso. O livro de Ezequiel 38 descreve em detalhes como, em meio a essa coalizão obscura, o Senhor fará tremer a terra, enviará fogo e confusão e mostrará a todas as nações que Ele é o único e verdadeiro Deus. Não estamos falando de um simples conflito militar, mas de um evento onde o sobrenatural se manifestará diante dos olhos do mundo. Imagine as câmeras transmitindo ao vivo, as potências perplexas, os especialistas sem explicação, enquanto os juízos de Deus se cumprem palavra por palavra. O que parecia uma vitória certa para os inimigos se transformará em palco de glória divina. Essa é a revelação mais poderosa. O Irã não é apenas um ator político atual, mas uma peça profética que será usada para demonstrar que nada nem ninguém pode se opor ao plano eterno do Senhor. O que acabamos de ver sobre o papel do Irã nos últimos dias não é um simples dado histórico nem análise política, mas um alerta espiritual que nos chama a vigiar. Cada detalhe cumprido da profecia bíblica confirma que vivemos em tempos extraordinários, quando a fé não pode ser superficial, mas firme e decidida. E é por isso que quero te convidar a dar mais um passo. Se esta palavra acendeu algo em seu coração, deixe o seu gostei agora mesmo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para o que está acontecendo. O seu gesto pode ser o meio pelo qual outra vida se abre para a verdade profética. E não se esqueça, inscreva-se e ative o sininho, porque nos próximos estudos vamos aprofundar em outras nações mencionadas na Palavra de Deus, revelando como todas elas se entrelaçam no grande cenário do fim dos tempos. O que vem será ainda mais revelador,
e você não vai querer perder. Escreva nos comentários: quero caminhar na verdade do Senhor. Essa declaração não apenas marca o seu compromisso, mas pode ser a fagulha que motive outros a confessarem o mesmo.